Eu quero pensar com vocês hoje sobre um anúncio que alguns anos atrás saiu em alguns ônibus nos Estados Unidos. Antigamente, haviam mensagens que eram proclamadas subliminarmente, ou seja, de forma escondida, capciosa, indiretamente. Mas nós já estamos vivendo uma época que está tudo assim entregue, tudo escrachado, tudo jogado realmente de qualquer modo, e as piores mensagens estão aí entregues, inclusive às nossas crianças. E alguns tempos atrás saiu uma propaganda, eu queria que você jogasse ali, e é sobre isso que eu quero meditar, a partir dessa frase. Olha a propaganda de um grupo de ateus, feita na mídia, em ônibus, em outros lugares. Eles diziam: você não precisa de Deus para ter esperança, para cuidar, para amar e para viver. E essa propaganda se espalhou por alguns países da Europa, Estados Unidos, e fez um certo alarde na época. Esse anúncio, como eu disse, propagado por uma associação de pessoas ateias ou ateus. E aí essa pergunta, essa frase aí, essa afirmação, ela precisa ser pensada, porque é possível que até alguns que se dizem cristãos possam ficar abalados sobre isso. A nossa ideia não é defender Deus aqui nessa mensagem. A nossa ideia é pensar junto com você e tentar encorajar você na sua fé a entender essa mensagem ateia e ter uma resposta para essa tentativa de diluir a nossa fé. Uma primeira pergunta que eu quero responder aqui é: pode uma pessoa não cristã realizar algo de bom? Porque é isso que eles estão dizendo, num certo sentido, para tentar dizer que Deus não existe e que você não precisa de Deus para ter esperança, para cuidar, para amar ou para viver. Nós vamos discutir isso ao longo dessa mensagem. Fique ligado. Eu estou na introdução ainda. Pode uma pessoa não cristã realizar algo de bom? Se nós olharmos biblicamente, sim. Uma pessoa que não conhece a Jesus, ela é sim capaz de realizar algo de bom, porque em nós existe a chamada imagem de Deus. Todo ser humano, ele carrega um resquício dessa imagem de Deus. Quando o homem caiu lá no Éden, quando o pecado entrou na história humana, o que aconteceu foi que aquela imagem de Deus que era perfeita, que era exata em nós, ela foi abalada, mas ela não foi totalmente destruída. É por isso que nós podemos, mesmo sem conhecer a Deus, sermos capazes de realizar algumas coisas bacanas, bonitas, interessantes, importantes, relevantes. Por exemplo, um médico ateu, um médico que não acredita em Jesus ou que não acredita em Deus, ele pode ser um bom cirurgião? Pode. Um pintor, um artista, um desenhista, um profissional de qualquer área que não acredita em Deus, ele pode ser um bom profissional? Sim. Por quê? Porque ele está realizando algo sem que ele saiba, mas aquilo que ele está podendo fazer com qualidade é por causa da imagem de um Deus que ele não acredita, que ainda habita nele. Uma outra razão do porquê pessoas que não conhecem a Deus são capazes de realizar coisas boas é por causa da graça comum. O que é a graça comum, irmãos? É aquela bênção que Deus derrama sobre todas as pessoas da humanidade, até sobre aquele que levanta de manhã blasfemando contra Deus. Aquele homem, só o fato dele poder estar de pé, acordado de manhã cedo, levantar da cama e para blasfemar contra Deus, é um sinal da misericórdia e da graça comum sobre ele. Ele só pode estar vivo para falar besteira, porque Deus está sustentando ele ainda vivo. Você entende a ideia? A graça comum, segundo o Wayne Grudem, essa definição eu achei ela bem simples e direta, é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. São as bênçãos comuns. A Bíblia diz para nós, lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Ou seja, a mesma chuva que cai sobre a plantação daquele que serve a Deus, cai sobre a vida, sobre a plantação daquele que não está nem aí para o Senhor.
Isso é graça comum, por isso que a gente chama de graça comum. É uma graça comum, ou seja, ela alcança todos indiscriminadamente. Porque existe a graça especial. A graça especial são as bênçãos relacionadas à salvação. São as bênçãos relacionadas àqueles que têm uma comunhão com Deus. Esses recebem bênçãos especiais, que só eles têm acesso a essas bênçãos por causa da graça especial de Deus sobre suas vidas. Amém? Está claro isso? Um outro texto que serve para a gente falar da graça comum está lá em Atos, capítulo 14. Paulo dizendo: Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Ele está falando aqui de bênçãos que Deus derramou sobre pessoas que não invocavam o nome do Senhor. Isso é o que? Graça comum. Ficou claro isso, irmãos, que é graça comum, amém? É preciso entender isso para respondermos aquela frase, aquela propaganda dos ateus. Então, a graça especial só tem quem se entrega a Jesus como Senhor e Salvador. A graça comum está sendo derramada nesse instante sobre todos os habitantes da terra. Então, partindo do anúncio, o anúncio ateu, nós podemos dizer o seguinte. Eu queria pedir para melhorar um pouquinho o meu retorno, que eu estou com a voz ruim. Se puder melhorar, eu agradeço. Partindo do anúncio ateu, nós podemos dizer o seguinte. Eles dizem que você não precisa de Deus para ter esperança. Aí eu levanto uma pergunta: esperança em quê? Esperança em quê? Em si mesmos? Esperança na tecnologia? Esperança na ciência? Esperança na humanidade? Esperança na economia? Na política? Não é preciso conhecer muita coisa para entender que nenhuma dessas coisas são capazes de nos dar uma esperança segura. Eles estão dizendo: você não precisa acreditar em Deus para ter esperança. E eu repito a pergunta: esperança em quê, meus queridos? Em quê? Você pode até escolher colocar a sua esperança nessas coisas, na ciência, na tecnologia, na economia, em si mesmo, na sua experiência de vida, em qualquer uma dessas coisas. Mas a pergunta é: elas serão de fato estáveis? Elas serão de fato seguras o suficiente para estruturar a sua esperança, a sua vida aqui e na eternidade? Quantas vezes eu já ouvi pessoas ricas. Uma vez eu estive num apartamento lá em João Pessoa. Era um apartamento por andar, de frente para a praia. E a dona daquele apartamento, ela me disse assim: olha, se eu pudesse perder tudo isso aqui, ela tinha perdido um ente querido, para ter o meu ente querido de volta, isso aqui tudo não vale nada para mim. Isso aqui tudo se eu pudesse trocar tudo que eu tenho aqui. E o marido dela falava: vamos viajar para a Europa, para a gente tentar. E ela tinha acesso a muitas coisas. E ali estava sendo provado que aquelas coisas não dão esperança na hora em que nós temos que passar no vale da sombra da morte. Geralmente é nessa hora que as esperanças mais intensas são provadas. E esse grupo ateu está dizendo que você não precisa ter Deus, você não precisa de Deus para ter esperança. E eu pergunto: esperança em quê? Mas a palavra de Deus, irmãos, o salmista fez a escolha dele quando disse: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Ainda diz o salmista: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E Paulo escreveu que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, olha que coisa interessante, ele diz: naquela época, ou seja, na época que vocês, Efésios, não conheciam a Deus, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. E aí ele diz: sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus e sem esperança. Sem esperança e sem Deus. Nós podemos escolher.
não, eu vou acatar essa propaganda ateia e dizer, realmente, eu não preciso de Deus para ter esperança. Você é livre, Deus te dá essa possibilidade de fazer essa escolha. Eu vou sair daqui hoje e vou dizer, a minha esperança a partir de hoje está na tecnologia, está na ciência, está na humanidade, está na economia, está na política. Ou você pode sair daqui nessa hora e dizer, a minha esperança a partir de hoje está integralmente focada, colocada nas mãos de Jesus. Qual é a sua escolha, meu querido? A propaganda continua, essa propaganda ateia. Diz assim, eles dizem que você não precisa de Deus para cuidar de alguém, para fazer o bem, para ser uma pessoa boa, para ajudar pessoas. E aí eu pergunto, faço uma pergunta reflexiva. Qual a motivação que nos move nesse cuidado? Qual é a motivação que deve nos mover para cuidar dos outros? É apenas pela luta, a luta pela sobrevivência? É apenas o cuidado dos seus? Meus queridos, vamos pensar friamente juntos aqui. Não cuidar dos outros, quando nós podemos fazê-lo, nos assemelha a insanos e cruéis. Quando eu posso fazer alguma coisa por alguém, isso é um pecado, é o pecado da omissão. Quando eu deixo de fazer algo por alguém, carente, enfermo, abandonado, e que pode ser cuidado, e eu posso fazer algo por essa pessoa, é o mínimo que se espera de alguém que se diz humano. Quando nós falamos assim, fulano não foi humano, nós estamos dizendo isso. Poxa, fulano não foi capaz de ter compaixão, de ter misericórdia, ele não teve humanidade, porque isso é o mínimo que se espera de alguém que se diz humano. Pois até mesmo, meus queridos, alguns animais selvagens cuidam dos seus semelhantes muitas vezes. A Bíblia diz que nós somos salvos para sermos bênçãos. Quando nós servimos, nós somos levados a servir por alguma motivação. Há pessoas que estão servindo, estão cuidando, porque estão esperando ter uma reencarnação melhor daqui a algum tempo, porque eles acreditam que quando você morre, você vai tornar a viver, e aí para você reencarnar numa reencarnação boa, você tem que fazer o bem nessa vida. Essa é a motivação. Outros fazem o bem, servem, cuidam, com a intenção de tentar comprar um lugar no céu. Outros fazem o bem para tentar elevar o seu ego, para dar um significado ao seu eu. Mas essas são motivações vazias, porque a motivação que nós temos para servir é a glória de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus para as boas obras, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, quando eu sirvo, quando eu estou cuidando de alguém, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que aquilo para o qual nós fomos criados. E quando nós fazemos aquilo para o qual fomos criados, o propósito de Deus está se cumprindo e Deus está sendo glorificado. Então, quando eu digo, eu não preciso de Deus para servir, eu estou ignorando o propósito de Deus. Como nós podemos conceituar uma boa obra, segundo a vontade de Deus? Eu cheguei a essa definição aqui, olha. Uma boa obra é tudo aquilo que fazemos ao próximo, movidos pelas motivações certas, como salvos por Cristo, no poder do Espírito Santo, e cujo alvo é a glória ao nome do eterno Deus. Essa é uma definição de boa obra. Porque você vê ali que essa boa obra é movida por motivações de um salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Nós não fazemos para sermos salvos. Quando nós conhecemos a Cristo, isso é revertido, isso é modificado. No poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos capacita para as boas obras. E o alvo dessa boa obra não é o meu nome numa lista de benfeitores da sociedade. O alvo é a glória ao nome do eterno Deus. Então, se essa motivação não está presente, se não é dessa forma, não é do jeito de Deus. Então, mais uma vez, esse apelo ateístico ou ateu cai por terra. Terceira coisa, igreja, o anúncio ateu que vimos no início dessa mensagem diz que você não precisa de Deus para amar.
que você não precisa de Deus para amar. Agora eu peço que você preste muita atenção, porque isso aqui é muito sensível que eu vou falar, para explicar a você. A pergunta é: mas a partir do pensamento de que não existe Deus, podemos afirmar que não existe um ser que determine a moral, que determine o que é certo, o que é errado? Surge uma questão aqui: o que é o amor, então, sem a direção e o padrão de Deus? Você entendeu? Se Deus não existe, ou se Deus não existisse, quem poderia dizer o que é o amor? Se Deus não existisse, qual seria o padrão de amor? O que é o amor em um mundo sem um referencial do que seja este amor? O que é amar em um mundo sem propósito? De onde vem a inspiração desse amor? Vocês estão entendendo, irmãos? Porque numa visão ateística da vida, nós, eu e vocês, não passamos de um ajuntamento de células, um corpo, e que vive, nasce sem um propósito maior. Estamos aqui para cumprir um período de vida e vamos morrer, e o nosso corpo vai se desfazer e acabou tudo, e assim a vida vai continuando sem um propósito, porque se não há um Deus que dá uma direção, um propósito, nós existimos por existir. A vida não tem um significado maior, e se a vida não tem um significado maior, aonde é que está o amor nessa vida vazia, sem significado maior? Você consegue pensar, entender isso? Isso é meio filosófico, mas é bíblico. Por quê? Para nós entendermos o que uma coisa é e que uma coisa não é, nós precisamos de um referencial, de um padrão, de uma fonte original de onde parte a verdade, da onde nascem as diferenças. Vou dar um exemplo bem simplório. Uma criança, um bebezinho que está crescendo, 3, 4, 5 anos, ele não sabe ainda direito o que é certo, o que é errado. Alguém precisa dar o padrão para ele, alguém que é anterior à existência dele. E o único que é anterior à existência da humanidade é o próprio Deus, porque o nosso Deus, ele é incriável, porque ele existe antes da eternidade. Então ele é o Senhor de todos os padrões, ele é o Senhor de todas as direções. Eu quero repetir o que eu disse, agora você vai entender melhor. O que é o amor, então, sem a direção ou o padrão de Deus? O que é o amor em um mundo sem um referencial do que seja este amor? O que é amar em um mundo sem um propósito? Se o mundo não tem um propósito, segundo a visão ateísta, para quê? O que é o amor? Tanto faz se você vai ali e atropela alguém, a vida não tem propósito. Ou se você ajuda alguém, também não tem propósito. Faça o que lhe der na cabeça. Junto com essa campanha ateísta na época, uma outra propaganda que eu não quis abordar nessa mensagem, mas vale ser lembrado aqui, dizia assim, bem grande no outdoor, pendurado no ônibus: Deus não existe, aproveite a vida. Olhe bem que loucura. Deus não existe, aproveite a vida. Que vida se a vida não tem propósito? Então tudo que me der na cabeça eu vou fazer. Não há leis, não há limites, a anarquia vai imperar. Nós estamos vendo no Brasil o que acontece quando as leis são violentadas. As pessoas ficam perdidas, já não se sabe mais o que é certo, o que é errado, porque está faltando Deus. Se esses homens temessem a Deus, essas coisas não estariam acontecendo no nosso país. Se somos apenas, repetindo, um ajuntamento de células que surgiram na terra sem um propósito específico e um propósito maior, dado por uma mente sábia, perfeita e santa, o que de fato então significa amar? A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em Efésios 5:1 e 2: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, quando nós amamos da forma de Deus, nós estamos imitando a Deus, porque Deus é amor, porque Deus é a fonte do amor. Nós só somos capazes de expressar amor aos nossos filhos, às pessoas ao nosso redor, porque de Deus veio esse amor até nós. Ah, pastor, mas é aquelas pessoas que
não conhecem a Deus, elas conseguem amar? Conseguem, sabe por quê? Por causa daquilo que eu falei no início, da graça comum. Deus concede a elas, por causa da imagem de Deus, que ainda está lá quebrada, distorcida, mas ainda existe algo nela. Mas esse pedaço da imagem de Deus na humanidade perdida é tão poderoso que ainda o capacita a ter uma flecha de amor no coração. Contaminado pelo pecado, mas ainda existe algum amor naquele coração. Mas no coração daquele que conhece a Deus, daquele que é alvo das bênçãos especiais, da graça especial, esse amor é extraordinário, esse amor é poderoso, esse amor é sobrenatural. Se você estudar a história, você vai ver que as grandes obras humanitárias da humanidade, sabe quem foram aqueles que fizeram essas obras? Foram os cristãos, aqueles que amam a Deus. Alguns anos atrás, aqui na Amazônia peruana, houve um assassinato, 5 missionários. Eles desceram de canoa, quando eles entraram no mato para começar a evangelizar uma tribo não alcançada ali, os 5 foram mortos, 5 americanos. Foi uma tragédia na época, mas alguns anos depois, um irmão e a viúva de um daqueles e outros missionários foram até aquela tribo novamente, e ali se estabeleceu uma igreja de Cristo. Eles não foram lá para se vingar, eles não foram lá para requerer que se cortasse a cabeça daqueles assassinos, eles foram lá falar do amor de Deus, porque aquela obra foi uma obra maligna, porque aquelas pessoas não conheciam a Deus. Mas muitos daqueles que participaram do assassinato daqueles missionários se converteram e levaram aqueles novos missionários aonde eles foram sepultados, e lá eles puderam dar o testemunho, dizendo: naquela época nós não conhecíamos a Deus, mas hoje nós conhecemos o amor de Deus. Essa semana foi assassinado no Quênia um missionário brasileiro, parece que ele tinha 41 anos, alguma coisa assim. Ele foi sequestrado, ele foi morto e carbonizado dentro do carro dele. Deixou a viúva e o trabalho que ele fazia lá naquele país. Um trabalho humanitário. Ele não estava ali para fazer nenhuma revolução política, ele não estava ali para querer tomar o poder, para terminar um regime social, não, ele estava ali para pregar o evangelho, o amor de Deus, e ele morreu certamente anunciando Jesus para os seus algozes. Que amor é esse, irmãos? É o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, como diz Paulo. É o amor de Deus que nos faz sermos imitadores de Deus, porque Deus nos ama, e Ele revela isso em Cristo. Então, o que é o amor então, sem a direção e o padrão de Deus? Está claro isso, igreja? Amém? A quarta afirmação que aquele anúncio ateu fez, eles dizem que você não precisa de Deus para viver. E aí eu pergunto: viver ou existir? Porque uma coisa é viver, outra coisa é existir. Outro dia eu li um ditado africano que eu achei muito interessante e me impactou muito. Eu contei esse ditado aí para muita gente próxima. É mais ou menos assim o ditado. Diz assim: quando a morte nos encontrar, que ela nos encontre vivos. Quando a morte nos encontrar, que ela nos encontre vivos. Porque há muita gente que está apenas existindo. E aí os ateus dizem: você não precisa de Deus para viver. E eu pergunto: viver ou existir? Em um mundo sem propósito maior, como é o mundo ateu, sem um projeto anterior, que é o mundo ateu, sem uma mente infinita e poderosa por trás de sua criação, no que se constitui de fato a vida? É o mesmo dilema do amor. Se esse mundo não tem propósito, se a minha existência aqui é uma existência fortuita, que tanto faz, tanto fez, não há uma direção, porque nós cristãos, nós que cremos na Bíblia, nós cremos num design inteligente, nós cremos que Deus tem um propósito para a nossa vida aqui, que Deus nos criou, Ele colocou leis, mas Ele continua agindo entre nós, porque Ele tem determinações para nós cumprirmos nessa terra. Se eu estou vivo aqui hoje é porque Deus ainda tem algo a fazer na minha vida e através da minha vida. Se você está vivo aí, aqui, me ouvindo pela internet, é porque você ainda tem algo a fazer para Deus e com Deus, se você crer nele. Deus tem um propósito. Meus queridos, quem estuda biologia, química, física a fundo, com sinceridade e coração aberto,
necessariamente levado a crer que existe alguém por trás desse universo extraordinário. Porque as leis que comandam esse universo são leis finas, são ajustes finos. Se a pressão da atmosfera mudar pequenos graus, se a pressão do oxigênio na Terra mudar pequenos graus, sabe o que aconteceria? Haveria combustão automática, o mundo pegaria fogo. Se o eixo da Terra mudar pequenos graus, haveria uma catástrofe universal, porque a terra, os oceanos, as terras, tudo ficaria abalado. O clima. Nós vivemos, não percebemos isso, mas nós vivemos num ajuste fino. E quem é que segura o mundo nas suas mãos? É o nosso Deus Todo-Poderoso, soberano. E aí os ateus dizem: você não precisa de Deus para viver, mas que vida? Porque só Deus pode nos revelar o propósito fundamental da nossa existência. É dele que vem a direção, é ele que mostra o caminho, é ele que ilumina a nossa escuridão, nos tira das trevas. Jesus disse: eu sou a vida, João 14,6, eu sou a vida. Quando ele diz isso, ele não está falando da vida biológica, ele está falando da vida na sua essência mais profunda, o seu propósito de existir, de viver nessa terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E aí, em 1 João 5,12, o Senhor nos diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como assim? Você não precisa de Deus para viver? Viver ou existir? Sem Deus, nós não vivemos, apenas existimos. Vocês lembram? Cazuza, o falecido Cazuza, numa das suas músicas, ele dizia o quê? Eu preciso de uma ideologia para viver. É por isso que a gente vê pessoas defendendo coisas tão esdrúxulas hoje. É por isso que a gente vê pessoas defendendo coisas sem nenhum sentido, que se ela parar para pensar, nem para ela faz sentido, mas ela defende irracionalmente, loucamente. Por quê? Porque ela precisa achar alguma coisa que ajude ela a levantar de manhã, senão ela não vai sair mais da cama, porque há um vazio existencial tão profundo, tão imenso, porque ela está dizendo que ela não precisa de Deus para viver. Então ela precisa de alguma coisa que tente substituir a Deus, mas Deus é insubstituível. Quando Paulo, em Atenas, na Grécia, berço da sabedoria universal, ele chegou lá na Agrópole, e naquela época havia uma idolatria desenfreada na Grécia. Se dizia na época que era mais fácil achar um Deus do que achar um homem. E aí ele chega naquele lugar e ele fica com o seu coração doendo, porque ele vê tantos ídolos, tantas imagens. E aí ele tem a oportunidade de falar lá na Agrópole, aos filósofos, aos curiosos. E aí ele diz: olha, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos, porque vocês adoram muitas coisas. Vocês fizeram até um altar. Olha bem, eles tinham tanto desejo de achar um Deus, que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Bem, se houver um Deus que a gente não conhece, está aqui um altar sem nada em cima, que ele aceite esse altar. E aí Paulo vem e diz: olha, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu quero apresentar a vocês. E aí ele vai falar do Deus que criou, o Deus que sustenta, o Deus que enviou Jesus, o Deus que ama, o Deus que salvou, o Deus que vai voltar em Cristo Jesus, o Deus que vai consumar a história. E a Bíblia diz que alguns creram, outros disseram que Paulo era louco, e outros disseram que ouviriam-no depois. É sempre assim. Você vê que isso não é de hoje. Mas a palavra de Deus poderosa, ela vem rompendo os séculos, ela vem rompendo as ideologias, ela vem rompendo os modismos, as mentiras, os ataques, as perseguições. Você sabe qual é o grupo mais perseguido na terra? Não são os homoafetivos, não são os pobres, o grupo mais perseguido são os cristãos. Na África, na Europa, nos Estados Unidos. Não vou nem falar da China. O grupo mais perseguido do mundo são os cristãos. Mas você ouve falar em cristofobia? Você ouve falar de tudo quanto é fobia hoje. Mas cristofobia, pouco se diz. Porque o Evangelho, a palavra de Deus,
E não vai mudar, irmãos, vai ser sempre assim para pior. Ela é sempre uma contracultura. Ela vem sempre remando contra o status quo, contra a consciência reinante. Por quê? Porque os homens sem Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, essa bênção da graça especial não os alcançou. Então, eles não podem dar frutos para Deus ainda. Eles estão no limite da graça comum. Eles estão no limite da imago Dei. Vocês estão entendendo isso? Por isso que Paulo diz lá, vocês estavam mortos. Morto aqui espiritualmente, em transgressões e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com quem? Com Cristo. Quando ainda estávamos mortos, pela graça vocês são salvos. Vida só em Cristo. Sem Deus não vivemos, como eu disse, existimos. Pois ao final de tudo, quem tem autoridade para nos dizer o que é o bem e o que é o mal na vida? Quem tem essa autoridade? Nós mesmos, o Deus que nos criou, que sabe de fato o que é a verdade verdadeira, o Deus que nos criou, que sabe o que é a vida. Onde nós vamos buscar essa resposta? Como nós vamos viver? Será que o que os ateus estão dizendo é viver dando vazão aos seus pecados, satisfazendo o seu ego egoísta e carnal? Ou viver para a glória de um Deus santo, maravilhoso, justo e amoroso? Qual é a escolha? Meus queridos, que referencial iremos usar para dizer se algo é bom ou ruim para nós? Deus, em sua palavra, nos traz essa revelação. A Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É na palavra de Deus que nós encontramos a direção do que é o bem, do que é o mal, do que é certo e do que é errado. Cada vez mais nós vamos vendo a sociedade perdida. Cada vez mais que a sociedade vai se afastando da palavra, ela vai se perdendo nas suas próprias loucuras. Você está vendo isso aí todos os dias. Todos os dias. Assim, mesmo aqueles que dizem não precisar de Deus, como o anúncio que eu mostrei, como os ateus estão fazendo, eles acabam usando a direção dada e colocada pelo Eterno na alma humana e na palavra dele, que nos ensina a distinguir o mal do bem e discernir o que de fato não é o bem. Então, na verdade, Deus é a fonte suprema de toda a verdade e discernimento para a vida. É nele que nós temos a direção. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. A Bíblia diz em Romanos 1, 21 e 22, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ao ignorar o eterno Deus, nós nos tornamos perdidos em nossos próprios caminhos. Será que é por isso que tem aumentado tanto o número de suicidas? Será que é por isso que a quantidade de pessoas viciadas em drogas e novos tipos de droga tem surgido a cada dia? Será que é por isso que a sociedade está se perdendo, se desfalecendo, se confundindo? Aquilo que o profeta Isaías falou lá no tempo dele está acontecendo hoje. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Hoje é assim. Quando você defende algo bom, dizem que você está fazendo discurso de ódio. E quando você defende algo esdrúxulo, estranho, você está sendo politicamente correto. Repito, ao ignorar o eterno Deus, nos tornamos perdidos em nossos próprios caminhos. O problema é que alguns simplesmente não admitem isso. E pronto, diz a Bíblia, diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53:1. Dizer que Deus não existe e viver a partir desse prisma vai nos levar à loucura e à perdição e à confusão existencial. Assim, meus queridos, caminhando para o final dessa reflexão, concluímos a partir desse panorama que demos aqui, que é loucura dizer não preciso de Deus, como os ateus americanos estavam dizendo, e dizem ainda.
Precisamos sim de Deus, irmãos. Precisamos de Deus para ter esperança segura. Precisamos sim de Deus. Precisamos de Deus para cuidar com a motivação certa das pessoas. Precisamos de Deus sim para amar com o amor puro de Deus. Precisamos de Deus sim para viver uma vida que vale a pena ser vivida aqui e na eternidade. Não precisamos é de religião, como um sistema humano carnal, focado no próprio homem. Isso nós não precisamos. Mas somos completa e absolutamente carentes do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Somos, irmãos. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, saia daqui com uma convicção inabalável. Eu preciso completa e absolutamente de Deus. Nós precisamos de Deus para amar, para cuidar, para termos esperança, para vivermos de verdade, irmãos. Quando a gente é adolescente, há pouco tempo eu fui adolescente, a gente tem uma fase que a gente acha que já pode tudo. Já posso sair de casa, já posso cuidar de mim, já sei tudo, não preciso da minha mãe, não preciso do meu pai. Aí daqui a pouco esse mesmo adolescente chega para a mãe: mãe, dá para botar um leitinho para mim? Não acontece isso? Exatamente. E às vezes a gente quer fazer isso com Deus, irmãos. Dizer para Deus: não preciso. E daqui a pouco a gente se vê no desespero, dizer: agora, para onde eu irei? O que eu vou fazer da minha vida? Eu quero dizer a você: coloque a sua vida sob a direção de Deus hoje. Se você é um cristão e está com a sua fé titubeante, você está abalado, achando que o que eu estou fazendo seguindo a Jesus, o que eu estou fazendo na igreja, nessa noite você está entendendo o que você está fazendo aqui. Você precisa de Deus. Se você está nos ouvindo aqui ou em algum lugar longe daqui e está considerando a hipótese da fé, hoje você entendeu que você precisa colocar a sua fé em Cristo. Como fazemos isso? É preciso se arrepender. Arrependa-se dos seus pecados. Renda-se a Jesus como teu único Senhor e Salvador pessoal e comece uma nova vida. Nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus. Vamos dizer juntos essa frase como uma declaração de fé? Nós precisamos de Deus para tudo.